bem-vindos a mais um MGCast, Conversas que Constroem. Eu, Marcela Gondim, advogada condominialista, estou aqui com a minha host e sócia, Maíra Michelena, advogada na área de direito imobiliário, para tratar sobre um assunto muito interessante, pessoal. Tenho certeza que vocês vão gostar. O nome do nosso episódio é Entre Paredes e Laudos. E aí, Maíra, o que nós vamos falar? Sobre engenharia diagnóstica em condomínios, um assunto super interessante. Eu sou apaixonada por esse assunto e está aqui conosco hoje o Valdemar, engenheiro civil, especialista nessa área, e a Denise, síndica profissional, que está aqui para compartilhar um pouquinho da experiência dela conosco. Vamos passar a palavra para o Valdemar para ele se apresentar, que eu acho que nada melhor do que vocês para se apresentar. O currículo é extenso, gente, então a gente não consegue falar tudo. Bem-vindo, Valdemar. Obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou engenheiro civil, engenheiro diagnóstico Valdemar Pereira Soares. E aí, Denise, vamos apresentar. Não quero nem falar seu sobrenome, que é difícil. Mentira, gente. É Denise Dias, nossa síndica profissional. Vamos lá. É Denise Dias, eu sou síndica profissional. Iniciei como moradora e agora estou aí em vários condomínios, trazendo o melhor para todos. Olha, e aí? Então vamos começar, Valdemar. O que é a inspeção predial? Não sei nem como começar. Começa a dar uma aula aí para nós. Engenharia diagnóstica. Isso. Eu acho que o Valdemar poderia contar um pouquinho da experiência dele pra gente, né? Como mesmo, que ele iniciou, como foi parar nessa área aí tão tranquila que é de condomínios. Engenharia a Infinity começou em 2016, com uma ideia de levar conhecimento, mais na área de execução. Era uma sociedade, era eu e mais 3 sócios. Depois, cada um seguiu o seu caminho. E eu comecei nessa área de procurar problemas e mostrar a solução. Eu costumo falar que a engenharia diagnóstica, a Infinity, na realidade, ela é os novos ventos, e o laudo de inspeção predial, ele é a bússola desses novos ventos. Legal, gostei, a bússola dos novos ventos. O Valdemar falou ali que adora achar, problemas, mas eu tenho certeza que você gosta mais de resolver, né, Valdemar? Também, faz parte. Basicamente, a engenharia diagnóstica, ela é o estudo das doenças. É basicamente o médico da edificação, do concreto e do aço. Você faz toda a análise, faz o estudo, identifica a doença e medica essas doenças. O laudo de inspeção predial, ele é basicamente a bula de remédio para todas as doenças do condomínio. E tem várias. Doenças construtivas, ela é igual ao corpo humano, é igual a gente. A gente, conforme mais antigo nós ficamos, mais de médico nós precisamos. A mesma coisa a edificação. Eu espero não precisar de médico, não. Tô tentando treinar aqui. Tô tentando fazer a preventiva. Exatamente. Para não precisar do médico. E aí, tá o Valdemar também para fazer as preventivas, né? Para fazer fazer análise para poder não acontecer, né? Acredito Isso. que o Valdemar, ele não é chamado apenas quando já tem o problema, porque tem também a necessidade de fazer as inspeções regulares. Eu não sei bem qual se tem um lapso de obrigatoriedade para fazer inspeção predial. Você tem algo obrigatório, assim? Em São José dos Campos ainda não. Tem uma lei complementar. Só que essa lei, ela não é muito clara nesse quesito, mas ela fala que o condomínio tem que seguir todas as normas técnicas. E o laudo de inspeção predial, ele é normatizado, né? Tem uma norma ABNT, que fala da periodicidade dele? Não, a norma, ela dá diretrizes para o laudo. Aí, juntando os engenheiros que existem, que trabalham sobre esse tema, que inclusive começaram esse assunto normativo, tem um entendimento que tem condomínios que a cada 5 anos tem que fazer, tem condomínios que a cada 3, basicamente se baseia na idade da edificação. Mas aqui em São José, no estado de São Paulo, não tem essa obrigatoriedade em lei. Não, em lei ainda não. Eu conversando com um amigo engenheiro, colega, outro dia, que é do Rio Grande do Sul, ele falou que em Porto Alegre tem a exigência a obrigatoriedade de registrar
A inspeção predial, inclusive na prefeitura, se eu não me engano, tem todo um procedimento. Na realidade, esses dias eu e a doutora Marcela conversando, o São Paulo determinou que o quê? Que cada cidade faça a sua própria lei. Regule isso. Por hora não tem, então, uma obrigatoriedade. Até o projeto-lei, né, Valdemar? Eu e ele pesquisando por causa de uma discussão de um cliente nosso em comum. E aí, eu pesquisando junto com ele, falei, nossa, olha, tem um projeto-lei, mas ele não passou, né? Exatamente por isso. Quando levou-se para... Passou, acho que, salvo engano, passou na Câmara dos Deputados no Estado de São Paulo, mas chegou para sancionar e o parecer foi exatamente nesse sentido, que cada municipalidade deve legislar sobre isso, né? Então, ela teria... Porque as edificações de cada local são diferentes, né? Litoral é diferente daqui, assim vai. Então, foi isso, pelo que a gente entendeu, foi isso, né, Valdemar? A gente leu meio correndo. Aqui em São José, falando de legislação, aqui em São José dos Campos, eu e o Valdemar até olhamos, tem algumas coisas que o Código de Obras do município dá indícios para ter, mas não é claro. E teve um projeto-lei aqui também que não foi aprovado, mas acho que colocaram de novo em pauta dentro da Câmara. Porque é interessante, até para criar essa cultura de não procurar só quando aparece o problema, né? Não procurar o engenheiro especialista quando aparece o problema. Falando disso só quando aparece o problema, eu acho que eu vou polemizar. Tem uma norma ABNT que ela foi distribuída no ano passado, que ela fala sobre garantias. Porque muitos condomínios, é natural do condomínio não executar a manutenção, esperar os 5 anos de garantia, com 4 anos e 5 meses pedir o laudo de cobrança da construtora sobre os itens. Porque tem uma lenda urbana que corre nos condomínios, que é o seguinte, que a cada 5, são 5 anos a garantia, e não é. Cada sistema construtivo tem o seu prazo de garantia. Que é muito as pessoas no geral confundem com a previsão do Código Civil da garantia de segurança, solidez, Sim. que é 5 anos, né? Do artigo 618, se eu não me engano. Então aí criou essa cultura de que é 5 anos. Só que daí a gente está falando da solidez e estabilidade estrutural da edificação. É bem específico, não é para tudo esses 5 anos. Sim. Eu quero saber como é que a Denise... ela caiu nesse mundo para poder achar o Valdemar, que eu sei que você já o contratou para um dos condomínios, né, Denise? Sim, na realidade já tem. E por que você procurou? Agora eu quero saber se a Denise esperou o negócio acontecer ou procurou. Eu procurei antes para fazer a Conta aí, Denise. Na realidade, no primeiro condomínio que eu contratei, né, o serviço do Valdemar, foi por conta de ser um condomínio novo. Então, é o que ele falou. Se tinha aquilo, né, dos moradores, 5 anos... e aí você pode recorrer, mas não é bem assim. É que, infelizmente, o que a gente recebe da construtora é o Sinduscom, né? Que é um manual geral, que não é personalizado para o seu condomínio. Então, eu acho até que é uma dica interessante para você contratar no começo, né? Porque daí você vai ter um manual de manutenção personalizado para o seu condomínio, vai conseguir deixar as manutenções em dia. E se você precisar cobrar da construtora, ela não vai ter como alegar que aquele vício construtivo foi falta de manutenção. Porque, na realidade, você vai ter, né, feito a manutenção em dia porque você tem conhecimento daquilo. Porque no Sinduscom você olha e fica perdido. Eu estava lendo esse manual essa semana, exatamente esse. E é um empreendimento popular, etc. Tem as características dele. O manual está totalmente... Ele fala da banheira de hidromassagem, da piscina, fala de tudo. Do elevador. Que não tem lá, né? Uma coisa que não tem lá. Não é então, não atende à realidade. Isso até é algo que as construtoras também poderiam fazer mais direcionado. Eu ouvi, um advogado falando que as construtoras, não sei se foi o advogado, foi você, Valdemar, que me falou isso, que as construtoras hoje, foi naquela entrega do empreendimento, Maíra. Que nós acompanhamos outro dia. Um engenheiro, ele foi fazer a entrega e ele falou que as próprias construtoras, algumas, né, elas estão fazendo o laudo, contratando um engenheiro diagnóstico para fazer o laudo de inspeção, para já entregar isso aqui junto. Então, mas só que assim, vai de construtora para construtora, vai variar também
o custo que isso vai gerar, né? Sim. O custo-benefício até para a própria construtora, porque Sim. a gente sabe que a construção civil visa lucros também, Sim. e é uma coisa cara, né? Mas, infelizmente, nem todas as construtoras têm essa visão. Algumas entregam com um Pouquíssimas. manual personalizado. Sim. Mas a maior parte não se importa. Então, ela pega o Sinduscon, dá na sua mão e você Eu condomínio, já vi do personalizado, tinha uma versão em CD, na época do DVD. Na época do DVD vinha o personalizadinho ali, mas Os foram poucos. condomínios que você está síndica não vieram, eles são gerais. São gerais. Todos é o Sinduscon que a gente tem lá. Então, assim, aí nesse primeiro que eu contratei o Valdemar, era uma edificação nova. Então, a gente queria tanto saber se tinha vícios construtivos, porque na nossa visão tinha vários, mas a gente precisa de uma expertise técnica, né? Porque o engenheiro, quando ele faz o laudo, não é só visual, mas também com equipamentos específicos para ele ter certeza daquele diagnóstico que ele está dando. Sim. Então, contratei por conta disso, para que a gente consiga... E é importante porque a gente vai conseguir cuidar da edificação corretamente. No outro condomínio já é o outro lado. Ele tem 18 anos, ele não teve a manutenção preventiva, periódica, que deveria ter durante todo esse tempo. Então, a minha preocupação, quando eu olhei para a edificação e comecei a ver aquelas ferragens expostas, corroídas, eu falei, meu Deus... Deixa eu correr, Deixa eu chamar correr, alguém que entende. por preocupação mesmo, né? Por conta que são vidas que estão ali, né? Às vezes as pessoas falam, é só passar uma massinha. Mas são vidas, gente. Você vai passar numa massinha e daqui a pouco a edificação cai. Aí eu chamei o Valdemar, nesse nós estamos finalizando, né? Em breve nós terminaremos. Mas é muito importante, dá uma direção muito boa para o síndico, porque a gente tem um pouquinho de conhecimento de tudo, mas a nossa expertise não é engenharia, né? Sim, Então, é muito brinco que cada um no seu quadrado, né? Sim. Facilita muito o trabalho do advogado também. Também. Há algum tempo atrás, os síndicos nos procuravam, eu quero entrar contra a construtora, mas com fotos. Não, procura um baseado engenheiro. em quê, A gente chegou até a pegar alguns laudos de engenheiro, né, Maíra, no começo, que eles não tinham expertise nisso. Então, que eles faziam de modo genérico. Inclusive, aí vinha um engenheiro com expertise, que era um assistente técnico da construtora, que acabava pontuando várias coisas que a gente não conseguia debater, né? Sim. O perito do juiz mesmo. Até algum tempo atrás, existe a figura do assistente técnico, mas nós víamos processos que eram com base na foto, o advogado tendo que se virar com quesitos também. Ainda bem que hoje eu vejo que essa cultura tá mudando. Gradativamente. Ela ainda está engatinhando, mas já melhorou muito. O problema é que o quê? A minha opinião. No Brasil, se espera acontecer os acidentes para começar a tomar as providências. Muito, então, teve, de uns anos para cá, teve bastante acidente com construção. E isso abriu muito o olho dos síndicos. E os síndicos começaram a ir atrás dessa busca técnica específica, tanto da manutenção, também tanto com relação a cobrar a construtora, o que é de obrigação da construtora e o que é de obrigação do condomínio. O trabalho com a Denise, ele mostra os dois lados, porque é um condomínio novo que foi entregue agora, e eu estou fazendo um trabalho em outro condomínio dela, que é um condomínio antigo, que já tem doença instaurada, que precisa entrar com um remédio para tratar. Já não é mais diagnóstico. Você já entra com um tratamento dessas doenças. E é um condomínio antigo que não teve nenhum tipo de manutenção preventiva. A manutenção preventiva para o síndico hoje, tirando o laudo técnico, que é o que vai mostrar o que precisa ser feito, ela é a ferramenta essencial. O que eu costumo falar? Qual que é o primeiro passo do síndico no condomínio? É olhar, é visualizar o condomínio dele. Ali, ele andando no condomínio, ele vai ver alguma coisa errada que ele vai chamar o profissional. A partir daí, você consegue diagnosticar o que ninguém vê, porque todo mundo se preocupa com o visual, mas o problema está escondido. E às vezes o visual nem é o problema. Nem é o problema.
É igual, ninguém se preocupa com caixa de esgoto, mas caixa de esgoto é uma bomba relógio. Nós temos uma bomba relógio. Um condomínio nosso está com esse problema. Outro dia eu fui acompanhar o engenheiro e a síndica, ele foi abrir, está afundando tudo. Aí vai ter que fazer uma obra emergencial, O que caixa está de acontecendo esgoto. lá? Ninguém que acontece? suspeitava, foi por acaso. Durante esses 18 anos, eles só apagavam incêndio. Entupiu, desentope. Mas não existia limpeza. Então, as Eles não caixas... faziam a preventiva de limpeza. Nunca fizeram limpeza de caixa de esgoto. E tem que não, fazer. aqui é só quando entope. Na hora que começar a vazar, aí você limpa. Lembrei daquele Então, caso foi que nós justamente na pegamos. preventiva que essa síndica constatou. Constatou. Eu lembrei daquele caso que a gente teve no escritório, que a gente conseguiu até resolver extrajudicial, que não tinha caixa de esgoto. Ela também descobriu desse jeito. 10 anos depois ela se tornou síndica, aí ela foi fazer a limpeza. Aonde que tá? Não, nunca fiz. A gente só faz pluvial, né? Fluvial, não sei como é que fala, nem sei como é que fala. E aí acabou que ela foi descobrir, era tudo ligado junto. Aí chamamos a construtora, assim, extrajudicialmente ela foi lá, viu, falou, não, aqui tá os projetos. Levantamos os projetos na prefeitura e não, ó, tá diverso dos projetos. Aí a própria construtora fez a obra, arrumou bonitinho, depois de 10 anos, né? Porque acabou que agora vocês contando isso, lembrei. Sim, dessa quando a gente situação. abriu, a caixa tá toda comprometida, tá vazando até para a parte de bomba de incêndio, sabe? Porque ela tá toda rachada. Então tá... Tem um pedaço dependendo, tem até questão ambiental o carro passa, que envolve. o tubo comprime. Nossa. Então praticamente condenada por conta do quê? De não ter feito uma preventiva. Então hoje o custo vai ser muito maior. Nós já tivemos assembleia em condomínio que a síndica levou justamente para aprovar as manutenções preventivas que tinha que fazer. Sim. E aí foi o pessoal, não, deixa estragar, não vou guardar. Não, mas vamos aprovar uma taxa extra, Sim. porque daqui a pouco vai ter que fazer. Não, depois que estragar, a gente pensa nisso. Mas o custo é O 3 custo é vezes muito mais. maior. Ou mais ainda. Muito Mas maior. hoje o difícil não é convencer os síndicos que precisa fazer. O difícil está em convencer os moradores Sim. A que aceitarem é isso que precisa ser feito. Porque muita gente ainda tem um entendimento que o quê? Que um carro precisa de manutenção. Cada 1.000, 2.000, mas que uma casa ou um prédio não precisa, ele é pro resto da vida. E não é. Não é ad eterno. Ele precisa fazer manutenção para prorrogar a vida útil, a idade dele. Vamos lá, até um liquidificador precisa, né, fazer a limpeza certa ali para poder funcionar direitinho, porque se deixar aquilo, um fogão, você vai deixando sujo, Sim. vai entupir, então imagina uma Mas construção civil. infelizmente o que o Valdemar falou é verdade. A gente como síndico muitas vezes tem esse conhecimento que a gente precisa de um laudo, que a gente precisa, mas quando a gente vai levar para eles aprovarem, eles falam, mas eu já pago taxa, mas eles pagam a taxa ordinária, que é a taxa certinha da cota ali do que você vai gastar para se manter. E as despesas. As despesas mensais, Essas que as pessoas não têm, né, essa noção. Isso. Eu vejo que a cultura popular não é a prevenção, é a remediação. Então, é por Infelizmente, isso. sim. É a cultura popular, né? Sim. Não só... Não em condomínios, né? No geral. No geral em si. Verdade, igual você falou, você está cuidando hoje da sua saúde. Geralmente a gente vai pensar, não pensa na preventiva. Com 50, 60, que você começa no médico, você fala, agora eu vou fazer. Mas aí já está meio que tarde, né? E você tem que começar a remediar. Então, se você começa antes... Basicamente, tocando nesse assunto, eu tive que ir para uma corretiva. Então, tipo isso. É isso mesmo. A Maíra, antes de começar aqui, Valdemar falou assim, eu vou aproveitar que o Valdemar tá aqui, vou esclarecer umas dúvidas que eu tenho. Eu tô curiosa, ele ficou vermelho, é o reflexo da blusa da Denise. Valdemar, assim, quais são os laudos mais comuns de inspeção predial? Qual a nomenclatura deles, assim, os mais comuns que você costuma trabalhar e que são necessários na rotina do condomínio mesmo? Na rotina do condomínio? Na rotina do condomínio, que auxilia o síndico e o conselho. O laudo de inspeção predial, basicamente, ele vai mostrar todos os problemas e dar a solução para os problemas. Então, esse é um laudo que é Eu já vi esse tipo de laudo feito por você. Aí tem o grau de necessidade, o grau de urgência. Isso, gravidade, urgência e tendência. O que precisa fazer primeiro. E o tempo, né? Em quanto tempo tem que ser feito. Isso, ele detalha tudo isso. Então, ele é
Na realidade, o laudo, embora ele seja técnico, o laudo de inspeção predial, ele tem que ser para leigos compreender. Então, ele é basicamente... Uma das funções do laudo é traduzir a engenharia para conseguir transmitir a execução. O laudo de inspeção predial. Outro laudo que alguns condomínios também solicitam, que já entra na questão de garantias das construtoras, é o laudo técnico, específico para construtora, quando o condomínio é novo, acabou de ser entregue. Eu, ultimamente, estou pegando muito condomínio com 1 ano, que acabou de ser entregue, eles já estão correndo atrás para evidenciar se existe algum problema. Que é a melhor época, não esperar os 5 anos. Se você evidenciar todos os problemas, os vícios construtivos no começo, você já basicamente amarrou tudo ali. Se alguma coisa vier a dar problema do que está amarrado, mapeado ali, comprova-se a responsabilidade da construtora. E seria interessante fazer o laudo de inspeção também paralelamente? Mesmo sendo um empreendimento novo, fazer a inspeção predial de início já? O que acontece? O laudo de inspeção predial, a norma, ela fala que condomínio com até 10 anos, você tem que fazer um laudo a cada 5 anos. Isso na norma, que é o que a gente comentou na norma, antes, né? No entendimento dos profissionais dessa área. Porque quando a gente fala em doença da construção, em doença do concreto e do aço, o primeiro estudo é de 80. A primeira norma é de 2012, quando começa a se ter esse entendimento. Então, ainda em alguns quesitos, são novidades. Se você pesquisar na internet, metade dos problemas da construção civil ainda são problemas que não tem muito estudo específico. Você consegue encontrar esses estudos em muitos livros. E o legal da engenharia diagnóstica, que é a mesma coisa da medicina. Se você precisa ver a parte interna do corpo, você vai atrás de um ultrassom, atrás de um raio-x. Hoje a tecnologia ela avançou nesse quesito, então você tem equipamentos que auxiliam isso, a identificar a doença da construção. E se utiliza desses equipamentos também para fazer o laudo de inspeção predial. Sim, o laudo de inspeção predial. Eu já vi utilizar o drone, né? Sim. Tem outros também. Eu sei que você tem um equipamentinho que mede a umidade da parede, não tem um assim também? São vários. Hoje, na realidade, ele é o mais básico. Mas para mim é uma coisa auxilia bastante. É uma coisa do futuro. Coisa de outro mundo. Mas hoje tem um condomínio que eu vou entregar o laudo semana que vem numa assembleia, que eu fiz um ensaio de ultrassom do concreto, para ver como que ele estava internamente. Então tem até máquina de ultrassom hoje que auxilia bastante na engenharia diagnóstica, tanto para comprovar falhas de construção, quanto para evidenciar que o síndico precisa fazer a manutenção. Esses são os 2 laudos que eu trabalho bastante, que auxiliam o condomínio. Depois tem um outro trabalho que eu faço, que é o montar e o aplicar um plano de manutenção para o condomínio, de manutenção preventiva. Entendi. Com base nessa inspeção predial que foi feita, e monta o plano de manutenção. Sim. Ou com base, quando o condomínio é novo, você pega os manuais de uso específico e aplica esse manual. E aí aquele manual genérico do... Como que é o nome mesmo, Denise? Da Sinduscom. Da Sinduscom. E aí aquele genérico esquece, segue. Como que faz? Na realidade, quando tem o genérico, você tem que fazer um trabalho no condomínio, descobrir todas as nuances do condomínio, para criar um plano de manutenção preventiva específico. Uma dica que é o que interessante, ele fez no condomínio. que é o que fez no teu. Sim. E eu quero convidar você para dar um like aí no nosso canal, seguir a gente, que nós vamos trazer, além dessa entrevista, muitas entrevistas legais. E vamos convidar eles depois também para outros assuntos, tá bom? Dê um like e curta nosso canal aí.
Tem que lembrar, né? E quem tá ouvindo a gente... Ainda bem que só tocou no final. Não, e quem tá ouvindo a gente aí pelo Spotify, porque às vezes não vê mensagem, vai no YouTube também, viu, gente? Lá, põe seguir a gente, né? Estaremos like no Spotify, estamos. Curta nosso canal também. A Denise tá preocupada ali. Fica tranquila, Denise. De jeito nenhum, Denise. Eu esqueci de tirar o som do celular, já tinha um morador me ligando. Síndica não tem folga, tá? Quem abraça a área condominial não tem folga. Não. Tem que gostar muito, senão não consegue Tem que permanecer. fazer por amor mesmo, né? A gente tem que fazer por amor. Mas é o que o Valdemar falou, né? Ele gosta de achar o problema. Quem não gosta de problema não consegue ser engenheiro da área condominial e não consegue ser síndica. O celular dela. Porque, na realidade, o síndico, ele tá lá para solucionar o problema, né? Sim. Às vezes tem gente que fala assim, é problema, não tem como. Você tem que gostar de resolver o problema. Lógico que você não pode deixar o problema, você tem que gostar de sanar o problema. Mas é isso, a gente está aqui para resolver os problemas que vierem no caminho. Eu li um livro esses dias que ele fala que você tem que escolher os problemas que você quer solucionar. E quem escolhe os problemas condominiais é porque gosta dessa área, ama essa área. Denise, assim, a sua experiência antes de... porque a gente já fez um podcast junto, né? Sim. Com o Conexão Condominial. Kleber, um abraço pra você. Vou te trazer aqui ainda, né, Maíra? Nós vamos chamar o Kleber pra fazer aqui com a gente também. E eu lembro de você falar que você assumiu síndica porque ninguém queria assumir e você era morador. Então, hoje você está síndica profissional também, você está se profissionalizando a cada dia, né, nessa área. Como que você me fala a sua experiência antes de saber, nossa, eu preciso fazer um laudo, né? E agora que você sabe que tem que fazer, fala para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, né? Que foi a sua visão, o crescimento que você teve de aprendizado antes e depois? Olha, eu indico a todos para fazer, em especial no começo da sua gestão, porque é uma proteção para você e inclusive para os moradores, dependendo de como você pegar o condomínio, como esse de 18 anos. Eu fiquei um pouco assustada, né, de ver a estrutura, era o pilar que sustenta a edificação. Então, eu pensei também na segurança de todos. Então, é importante se fazer, faz um início da gestão já para o condomínio, porque você vai ter um manual para te explicar como você vai cuidar daquele condomínio da maneira correta. Você vai ter como justificar para os moradores, olha, eu tenho um laudo de uma expertise técnica, é um profissional dessa área, é importante a gente fazer. E aí, você vai pensar no planejamento de como fazer o pagamento. Mas é outro norte, traz uma bagagem para o síndico, até para outro condomínio quando você assume. Você fala, isso daqui eu já sei, tem um direcionamento, porque no outro teve algo parecido. Então, você já tem uma ideia de como fazer. E tem mais, gente. O Valdemar, ele, nos meus outros condomínios que eu ainda não contratei, eu vivo pedindo socorro. Valdemar, olha o que o morador me enviou, o que eu faço? Me ajuda nisso. Então, assim, uma situação aqui não é muito boa, eu preciso fazer algo paliativo e a gente vai conversando. Então, assim, ele é um profissional maravilhoso e ele te ajuda até em outras coisas que você necessitar, porque ele gosta, é o que falou, quando a gente faz com amor, a gente quer dividir o conhecimento, né? Não é só dinheiro, tem a divisão do conhecimento, porque a gente quer que o outro faça o melhor para o condomínio também. Eu sei que você acabou de dar uma dica, mas eu vou pedir agora para você dar uma outra dica. O que a dica que você dá para os síndicos e conselheiros, assim, nesse sentido, para fazer as manutenções que essa engenharia diagnóstica aponta que, isso aqui tá faltando, sei lá, não sei se nem é isso. Olha só, gente, não para de tocar. Deixar no mundo. Tá até tocando. Quero falar com você, Denise, tá aí. Então, qual é a dica que você dá para síndicos e conselhos para fazer essas manutenções, sabe? Qual o caminho que ele deve começar? Claro, começar, você já falou, é a dica do fazer o laudo. E depois, como convencer, sei lá, alguma coisa nesse sentido, convencer os moradores? Então, você tendo o laudo, você já tendo, né, noção e norte do que você precisa fazer, de quanto em quanto tempo você precisa realizar, aí você vai fazer uns orçamentos para ter noção do seu custo. Então, algumas coisas você pode até incluir
Na ordinária, de repente, você faz a sua previsão orçamentária. Porque muitas vezes, quando você também não tem conhecimento, a sua previsão orçamentária é feita de maneira errada. Nem todas as administradoras te instruem a fazer da maneira correta. Nem sempre é o síndico que faz. Tem vezes que é a administradora que faz. Sim, ela nem tem conhecimento do que acontece naquele condomínio. Ela não tem o histórico do que veio acontecendo. Então, talvez algumas coisas, igual eu falei que eles não limpavam esgoto, isso faz parte da manutenção. É porque às vezes não tem um conhecimento obrigatória. também. Isso. Então, assim, eu acho que tendo esse norte, tendo conhecimento, se ainda não tiver feito o laudo, assiste podcast, segue na rede social, vocês vão ter um pouquinho de conhecimento de síndico, de engenheiro falando. Então, algumas coisas, elas são aplicadas na ordinária, na previsão orçamentária correta, e outras coisas precisa fazer um planejamento. Mas até uma dica que eu estou tentando fazer no outro condomínio, que eu não fiz no primeiro, né, porque foi a primeira vez, é que tentar conscientizar os moradores da importância. Porque Perfeito. quando você leva sem a conscientização, eles só querem negar, porque eles só não apresenta têm um noção. orçamento, Isso, sem ele não tem noção. explicar o porquê. Isso, da importância de você cuidar antes do condomínio, da economia que ele vai ter. Então, acho que a conscientização também ajuda muito. Perfeito, perfeito. Ótimo, excelente dica. E você, Valdemar, qual dica você quer passar para os síndicos que ainda não fizeram inspeção predial, que não têm conhecimento da necessidade de se realizar a inspeção? Procure um profissional no mercado hoje que entregue um resultado que vá muito além do papel. Porque hoje existem 3 tipos de inspeção predial, não vou me estender muito. Visual, com equipamentos e com profissional habilitado em uma ou mais áreas. Cada tipo de inspeção, ela vai te entregar um resultado. Então, busque sempre um profissional qualificado e o melhor escopo. O melhor escopo, eu estou falando não só num laudo de inspeção predial, o melhor escopo, inclusive na contratação de prestação de serviço. Não é o menor valor, é a melhor receita médica para a correção daquele problema. Isso mesmo, muito bom. Valdemar, estou vendo um certificado aí, o que é isso? Então, em outros países, o laudo ele já é obrigatório e os condomínios eles têm que ter uma placa para comunicar a todo mundo de que fez o laudo de inspeção, olha, que legal, que foi feita a inspeção predial. E a Infinity, com os condomínios que ela presta serviço, ela, além do laudo técnico, ela entrega um certificado para o síndico poder colocar na parede do condomínio dele. Olha que bacana. Para que legal, todos os moradores saibam ainda. que foi feito o laudo de inspeção. Porque você não consegue disponibilizar o laudo para todo mundo. Tem laudo de 300 páginas. O laudo que eu vou entregar, o novo, vai ter pelo menos umas 300. É muita coisa. Então, E esse aí é para um dos condomínios da Denise? Isso. Ganhou um certificado de inspeção predial aqui, muito agora, chique. Certificamos que o condomínio tal fez a inspeção predial conforme as normas da BNT e coloca ali a norma, o responsável técnico. Parabéns, Valdemar, muito legal esse diferencial do seu trabalho. Parabéns mesmo. A gente está partindo para o final, né? Então, vem aqui, Valdemar, agradecer você pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui, partilhar conosco as suas dicas, o seu conhecimento. Falo que a gente dar conhecimento, a gente sempre recebe em dobro. Eu tenho certeza que você engrandeceu muito o MGCast, né? Sim. Foi uma conversa que está construindo. Então, muito obrigada mesmo por ter vindo. Vou passar a palavra para você fazer as suas considerações finais também. E depois a gente se segue. Obrigado pela confiança, por dar a oportunidade. Obrigado, Denise, por confiar no trabalho. E eu acho que é isso. Se eu começar a falar, vai precisar mais alguns minutos aí. Denise, muito obrigada por compartilhar esse momento conosco. Acredito que a tua contribuição foi excelente, com a experiência, com o que você tem aprendido junto com o Valdemar, a necessidade de se ter um profissional apoiando o condomínio. Então, quero realmente te agradecer.
Eu que agradeço o convite de vocês. Ah, Marcela, Maíra, e agradeço você também, Valdemar, por todo o apoio que você me dá, tanto nos condomínios do Laudo, quanto nos outros, né, nos demais, em tudo que a gente precisa. Eu agradeço e agradeço a todos por assistir a gente. isso. Pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo, muito obrigada pela presença de vocês, por estar aí nos assistindo. Tenho certeza que Valdemar e Denise contribuíram muito para agregar conhecimento a vocês. E se tiver uma dúvida, manda para nós, né, Maíra? Se quiser que a gente faça um episódio específico, alguma dúvida que vocês têm, fiquem à vontade. Coloquem nos comentários. Exato, que aí. Dúvidas vocês têm que nós poderemos saber. A gente traz alguém aqui. Fica aí para vocês assistirem o próximo episódio, que eu tenho certeza que também vão gostar. Eu não vou dar spoiler não, porque eu posso correr o risco de errar, igual eu já fiz em outros episódios aí anteriores, que acaba que a gente conta com convidados para vir e pode acontecer imprevistos, como aconteceu anteriormente. Mas obrigada pela audiência, até mais. Um beijo para todos! Um beijo, tchau, tchau. Tchau.